Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Henrique Sisman, diretor de conteúdo no GR Clube, e hoje tenho o prazer de entrevistar o Sérgio Attier, que é sócio-diretor do maior escritório de arquitetura da América Latina e há cerca de 30 anos é o responsável pelo desenvolvimento e pela coordenação dos projetos na Attier Von Hatt, com larga experiência em interiores para edifícios, construção, detalhamento de desenhos, materiais e acabamentos. Seu histórico na profissão atinge um vasto número de projetos conceituados. E hoje, o Sérgio Attier é referência na arquitetura brasileira e inspira sua equipe no atendimento aos clientes com qualidade estética e funcional de excelência. Falar um pouquinho da Attier Von Hatt, foi fundada em 1989, a partir da parceria entre o Sérgio Attier e o Ivo Von Hatt, e tem aí um faturamento anual de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Sérgio, seja muito bem-vindo, é um prazer entrevistá-lo e trazer mais esse conteúdo para os nossos seguidores, para os membros do clube. Tudo bem? Tudo bem, Henrique. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bacana, vamos lá. Bom, Sérgio, minha primeira pergunta é em relação à pandemia de Covid-19, que trouxe grandes indagações, grandes questionamentos para o mercado corporativo. Se antes a tendência a gente via que era colocar mais colaboradores em menos espaços, às vezes 6, 7, um espaço de 6, 7 metros quadrados por colaborador, essa lógica agora precisou ser repensada no retorno aos escritórios por causa da pandemia. Qual que é o papel da arquitetura nesse sentido? É possível reaproveitar ou repaginar as áreas já construídas, considerando que muitos dos escritórios já foram construídos e pensados antes do período da pandemia? Está acontecendo vários movimentos diferentes, né? Boa parte das empresas está usando o mesmo espaço que já tinha e reconfigurando completamente esses espaços, né? Pensando que o trabalho remoto vai ser uma coisa praticamente inexorável, né? Eu acho que vai mudar um pouco, talvez, a quantidade de dias que estava se falando. Estou imaginando que vai haver uma média de 2 dias por semana que as pessoas devem trabalhar de casa, né? Está mudando um pouco a percepção das empresas, tanto com relação à produtividade quanto à integração do time, mas, então, não necessariamente as pessoas vão ter mesas dedicadas nesses espaços, né? Então, a grande parte das empresas está reconfigurando esses espaços para ter mesas rotativas e, no lugar dessas mesas, realmente criar uma série de ambientes colaborativos, né? Já que as pessoas não vão estar o tempo inteiro no escritório, a hora que elas estiverem lá, realmente para fazer reuniões de integração, de colaboração, de desenvolvimento de projetos. Mesmo lá no nosso escritório, eu vejo quando os grupos vão, é para falar especificamente de um projeto e querem se encontrar. Então, essa é uma das principais mudanças que está acontecendo. Eu não vejo tanto as empresas preocupadas com o distanciamento pós-pandemia, né? Ninguém está fazendo um layout que vai ser distanciado pós-pandemia. Lógico que nesse momento está todo mundo indo com contingentes bem menores de colaboradores, mas eu estou vendo que no futuro a ressignificação dos escritórios vai se dar muito mais para tornar o ambiente ainda mais atrativo, já que as pessoas não são obrigadas a estar lá, mas que elas queiram muito ir para o espaço e realmente interagir com seus colegas. Perfeito. As pessoas, quando começaram a ficar mais tempo em casa, naturalmente começaram a dar mais valor para o conforto, para o espaço, mas nem sempre, principalmente aqui no Brasil, a realidade das famílias permite o orçamento permite, até o próprio tamanho do imóvel, grandes alterações no espaço ali da casa. Como que um bom projeto arquitetônico, vocês aí na Attier Von Hatt, resolve esse impasse? Que dicas você pode dar para as pessoas que agora estão passando muito mais tempo em casa do que antes e perceberam a importância que o lar tem no dia a dia, mais do que antes, né? Não é fácil, isso é um desafio mesmo, como você falou, a realidade das pessoas é muito diferente. Então, inclusive, com boa parte dos nossos clientes, a gente os apoiou no sentido de fazer pesquisas com as pessoas para entender o nível de dificuldade que elas estavam enfrentando. E o que a gente vê é que realmente um grande percentual de pessoas diz que não tem condições de trabalhar em casa, não tem condições espaciais, ou vive com muitas outras pessoas, tem animais,
Muitas empresas ofereceram de mandar uma cadeira ergonômica na casa das pessoas, alguns recusavam porque diz que nem essa cadeira não cabia lá direito. Então, esse é um desafio, né? A gente não pode também simplesmente determinar que as pessoas trabalhem de casa sem ter um local adequado, com a ergonomia e com a iluminação adequada, né? Porque se a gente vai ficar um dia inteiro, várias horas fazendo uma atividade, é fundamental que você tenha um espaço adequado para fazer isso. Em algumas casas foi mais fácil, então realmente as pessoas receberam cadeiras ergonômicas, muitas empresas deram um allowance, né, uma verba para a pessoa poder comprar o que ela achava que era mais necessário, seja uma luminária de mesa para melhorar a estrutura, ou uma pequena escrivaninha. Então, cada casa tem um contexto diferente. O que eu estou vendo também, que algumas empresas estão fazendo, é para apoiar essas pessoas que dizem que não têm condições físicas de trabalhar de casa, físicas no aspecto do ambiente. Muitas empresas estão fazendo até contratos com empresas de coworking ou montando hubs que não obriguem a pessoa, vamos dizer, um cara que mora na Zona Leste, a sede da empresa onde ele trabalha está na Berrini. Quer dizer, ele não se sente bem de trabalhar de casa, mas então ele tem que andar 2 horas para chegar até a Berrini. Então, algumas empresas estão fazendo points, né, que a pessoa possa ir para um ambiente controlado, mas com um transporte público mais acessível, um lugar que seja mais perto da sua casa. O desafio de trabalhar de casa é grande, né? Fora os aspectos de ergonomia, a distração, muitas vezes os mais jovens chegam a sentir depressão, né? Nos primeiros meses de pandemia, que a gente realmente não podia sair de casa para nada, não sei, ir para farmácia, supermercado. Participei de vários webinars com especialistas que diziam que havia até estágio de depressão, principalmente nos mais jovens que estão acostumados a colaborar e estar interagindo com as pessoas. Então, esse é um ponto de sensibilidade. A gente ajudou, que nem eu falei, muitos clientes a conduzir pesquisas para justamente identificar esses problemas e ver como a gente pode abordar isso no sentido de melhorar essa situação do trabalho remoto. Perfeito. A gente falou um pouquinho de escritórios, falamos também um pouquinho da questão do home office, trabalhar remotamente em casa. Então, minha próxima pergunta se baseia nessa tendência de um regime de trabalho híbrido, né? Nem 100% em casa, mas também não mais 100% na sede da empresa. Em termos de tendências arquitetônicas, qual deve ser o tom dos novos projetos residenciais e também dos novos projetos de escritórios? O que vocês já têm levado aí para os clientes? A gente vê que alguns projetos residenciais já vinham fazendo isso, principalmente os apartamentos aqueles que a gente chama de estúdios, né? Eles já tinham grandes áreas de coworking integradas. Então, o cara não precisa trabalhar num apartamento que é praticamente um quarto e uma cozinha, com uma microsala. Então, ele desce numa área de coworking que tem no térreo, está na cobertura, depende do empreendimento, e ele tem um espaço para trabalhar de maneira mais adequada. Então, isso mesmo antes da pandemia já era uma tendência, porque como são apartamentos muito pequenos, havia essa possibilidade, né? Então, é uma cultura de mais coletivo, né? Então, todas as áreas comuns do prédio eram muito mais coletivas, e isso está acontecendo mais e mais. Mesmo nos lançamentos de mais alto padrão, já está se pensando num espaço que não precisa ser o que seria um quarto, mas um espaço menor, onde a pessoa realmente possa ter um escritório, já que, sem dúvida, como eu falei, é inexorável que a gente vai trabalhar mais vezes de casa ou algum dia de casa. Então, isso é uma mudança que já houve, principalmente nas incorporações residenciais e nos projetos residenciais. Nos edifícios corporativos, o que eu vejo também é um pouco dessa coisa do compartilhamento. Então, muitos prédios estão disponibilizando os andares para as empresas, e o próprio edifício está montando uma área de coworking em alguns andares, que seria até um espaço de pulmão para, se essa empresa tiver uma atividade que, de repente, ela requer
que um grupo maior esteja ali. Então, as áreas comuns do prédio estão sendo realmente mais valorizadas. Seja um auditório tipo arena, seja uma área de coworking, seja um grande café que as pessoas possam descer e trabalhar também. Então, nessa cultura do coletivo, ela está vindo para os projetos, né? A maneira até de chegar nos prédios. Então, antigamente era tudo muito focado em carros, garagem, quantidade de vagas. Hoje as pessoas chegam e saem de Uber, chegam e saem de táxi, de patinete, de bicicleta. Então, tanto a parte de acessos, né, a integração do prédio com a cidade é muito valorizada, né? Então, não são mais empreendimentos fechados, a ideia é que realmente você seja generoso com a cidade, você entrega uma praça que outras pessoas possam usufruir. As áreas externas também são muito valorizadas, então tem nos pedido que os térreos, né, os jardins dos térreos possam ser áreas utilizáveis também, com Wi-Fi, com conexão de eletricidade, para que as pessoas realmente possam fazer uma reunião no jardim do prédio. Então, acho que o que tem mudado é um pouco disso, né? Fora a área privativa, que a empresa vai estar alugando, ela tem esse pulmão que vai poder estar sendo usado sob demanda, mas o próprio empreendimento como um todo tem muito mais esse conceito de espaços coletivos também que podem ser usados sob demanda, ou mesmo simplesmente usar um jardim para fazer uma reunião lá embaixo. Bacana, bacana. Outros segmentos que ganharam mercado, né? Os escritórios sofreram um pouco mais durante a pandemia, mas os centros de distribuição, os galpões logísticos, esse tipo de empreendimento ganhou bastante mercado durante a pandemia, principalmente pela alta no e-commerce. Queria entender de que forma a arquitetura pode levar para esses espaços mais funcionalidade, mais conforto e também quais contribuições ela dá no aspecto da segurança para esse tipo de empreendimento. Eu sei que também o escritório aí tem projetos de referência no setor. Os centros de distribuição viraram cada vez mais importantes, né? Foi uma lógica que já vinha também, não foi só com a pandemia, né? Mas já era uma tendência de o e-commerce tá aumentando e realmente com a pandemia explodiu, né? Então, as empresas rapidamente se mobilizaram para ter mais CDs. Os projetos desses CDs têm que ser muito eficientes, porque a ideia é usar menos espaço, mas de uma forma bastante efetiva. Então, a automação, né, a distribuição quer dizer, claro que cada CD é muito específico para o tipo de produto que ele vai armazenar, às vezes eles têm que ser refrigerados e tudo isso. Mas a localização é fundamental, né? É uma coisa que antigamente, claro, você sempre quer estar mais próximo às grandes cidades, mas hoje a expectativa do consumidor é de comprar e receber já no dia seguinte, quiçá no mesmo dia. Então, a logística virou uma coisa bastante importante para atender realmente a expectativa desses consumidores. Outra coisa que eu acho que mudou bastante nesses projetos é que, junto sempre a essas áreas, fora pensar na segurança, né, em todos os sistemas de segurança, são áreas muito sensíveis e podem ter lá, às vezes, coisas de muito valor, né, eletrônicos e coisas assim. Então, o tema de segurança, né, automação, câmeras, tudo isso, ele sempre foi muito importante e passou a ser ainda mais importante. Mas também, inclusive, as áreas administrativas que estão ali alocadas, né? Muitas vezes a empresa faz uma combinação do centro de distribuição já com uma pequena área administrativa, dependendo do perfil da empresa, ela não precisa ter um escritório e um centro de distribuição. Então, são áreas que às vezes estão combinadas. Então, é importante você fazer um projeto que resolva da melhor maneira os dois aspectos, e também o de segurança, sem dúvida, para garantir que a logística esteja atendida, né? É fundamental, a expectativa do consumidor aumentou muito, né? Ninguém quer esperar mais tempo para nada. Você pede uma comida, você espera que ela chegue em 15 minutos, não dá nem tempo de fazer. Então, o consumidor está cada vez mais exigente e espera receber as coisas num prazo cada vez menor. Então, a distribuição de CD, a operação do CD, ela passa a ser muito importante. E a automação também, né, de como pegar as coisas nas prateleiras, a gerenciamento de estoques, tudo isso. Perfeito. Para a gente, já encaminhando para a parte final, um tema que tem sido muito debatido nos últimos 3, 4 anos é a questão das Smart Cities,
no Brasil, infelizmente, ainda está um pouco distante dessa realidade, e muito por causa da falta de mobilidade adequada, que é um problema em grandes cidades, mas especialmente em países ainda não tão desenvolvidos. Queria entender qual que é o papel da arquitetura no desenvolvimento das cidades inteligentes, como integrar e tornar a cidade mais funcional, mais adequadamente construída para os seus habitantes, seus visitantes, seus usuários. Infelizmente, nós praticamente perdemos o bonde disso aí, né? As nossas cidades cresceram de uma forma muito desordenada, nunca valorizando as áreas centrais. Então, a gente, em vez de ter planos de valorização das áreas centrais, houve uma tendência de cada vez espalhar mais a cidade, né? Então, você pega São Paulo, uma cidade enorme, mas que não é densa. Se você for ver, as áreas densas são muito menores do que as áreas de casas e de baixa densidade. Isso é ruim, porque são cidades que você tem que cada vez mais espalhar o transporte público, a distribuição de infraestrutura, tudo isso, né? Eu vejo um movimento, claro que um correr atrás, mas eu vejo um movimento de melhoria nesse aspecto aqui em São Paulo, né? Então, você está vendo que houve paradigmas que foram quebrados, e você pode perceber isso por uma série de novos lançamentos, né? Então, você vê edifícios de alto padrão na Avenida Faria Lima, uma coisa que antigamente uma pessoa que tivesse recursos para comprar um apartamento desse nunca ia pensar, vou morar numa avenida extremamente comercial. E isso acabou completamente. Ou mesmo os empreendimentos de múltiplo uso, que você incorpora apartamentos, estúdios, um espaço corporativo, fazendo uso da fachada ativa, você pode ter uma galeria de lojas embaixo, né? Então, você vê que vários desses tipos de empreendimentos estão se desenvolvendo, e isso vai, sem dúvida, ajudar na mobilidade das cidades. Tanto o que a gente falou lá no começo, né, de que as pessoas vão trabalhar mais de casa, mas eu estou vendo um movimento de volta para o centro, né? As pessoas, às vezes, queriam morar num apartamento melhor, mas a uma distância enorme do seu local de trabalho. Eu acho que elas estão trocando um pouco isso, elas estão realmente valorizando mais estar próximo do escritório, ter walking distance para poder ir e realmente estar perto do escritório, de um clube, de comércio, e eu acho que esse é um movimento bom, porque, sem dúvida, primeiro vai melhorar a cidade, porque você vai ter menos trânsito e as pessoas vão estar mais perto do que realmente é importante para elas. Eu acho que houve uma troca, né? Quem sabe as pessoas possam morar em lugares menores, mas ter mais qualidade de vida. E aí é muito importante que a cidade responda a isso, não só com infraestrutura, mas como mais áreas de lazer, melhoria dos parques. Então, você vê, o Ibirapuera é um parque enorme aqui, mas a densidade em torno dele é baixíssima. Você pega um parque como o Central Park em Nova York, ele é densamente povoado ao redor, então muito mais pessoas têm a possibilidade de acessar aquele parque. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem que vim de muito longe para poder ir chegar nos parques. Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar a ter caminhos melhores, ter definição né, faróis que sejam inteligentes. Tem uma série de coisas, mas que de fato, infelizmente, eu acho que o Brasil e as nossas cidades, né, estou falando aqui principalmente das grandes capitais, fico muito atrasado nesse tema por causa de discussões políticas, então nunca houve uma preocupação urbanística de verdade, né, com vontade de realmente resolver o problema, e sempre uma coisa muito mais política do que pensando no que seria melhor para todos. Mas eu estou otimista, estou achando que eu estou vendo melhorias de alguma forma nas cidades, e eu acho que esse é um movimento que só vai melhorar como um todo para todo mundo, né? Quem sabe a gente possa tirar esse atraso nos próximos anos, é o que a gente espera, né? Sem dúvidas. Beleza, Sérgio. Obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite, enriquecendo aqui o debate sobre arquitetura, um pouco sobre a cidade, sobre os escritórios, sobre o home office. Acho que a gente conseguiu passar um pouco sobre todos os principais segmentos aí do mercado imobiliário.
Eu gostaria de deixar um recado para você que está nos assistindo. Se gostou da entrevista, desse conteúdo, deixa o like aqui na transmissão. Compartilhe esse vídeo com colegas aí do mercado, colegas da empresa, colegas do ramo imobiliário. Se inscreva aqui no canal do GR Clube para acompanhar mais conteúdos como esse. E, é claro, não deixe de acompanhar também todos os conteúdos lá no site do GRI, todos os nossos eventos e também matérias e reportagens que a gente publica no site. Tá legal? Sérgio, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Henrique. Um prazer estar contigo. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.